Oi, gente, professora Fernanda Braga aqui falando. Vim aqui falar com vocês sobre essa proposta de redação, que é uma proposta de redação baseada nos critérios aí da CESP e fala sobre tráfico de drogas. Então, a gente vai analisar a proposta, tentar montar uma estrutura e vocês vão comparando aí com o que vocês pensam, se vale a pena ou não, e se tem algo bem parecido com o que vocês pensaram em relação a essa proposta. Bom, ela vem com um texto motivador, vou ler junto com vocês. O fenômeno do tráfico de drogas se estendeu pela América Latina. É isso que confirmam números oficiais sobre o domínio ou a territorialização do narcotráfico. Cada país, de acordo com suas particularidades e com o papel que desempenha no negócio da produção e comercialização de entorpecentes, sofre de maneira diferente. Mas existe um consenso. Estamos diante de um problema cada vez mais alarmante e que representa um enorme desafio para os governos e sociedades do continente. O consumo de droga aumentou na grande maioria das cidades, agravando a situação da segurança e da saúde pública. Onde se comercializam cocaína e pasta base, a delinquência dispara e a evasão escolar cresce. A saúde da população, em especial dos jovens, se deteriora rapidamente. Bom, essa é uma notícia do jornal O Globo e é o texto motivador da nossa proposta. E aí a nossa proposta diz assim: tendo a notícia acima como referência inicial e considerando-a unicamente como motivadora, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: drogas ilícitas na sociedade contemporânea. Aqui eu tenho o tema e eu preciso ir para a outra parte da proposta que fala sobre os aspectos, porque essa é uma característica marcante da banca CESP. Ela te dá o tema e também te orienta, por meio desses aspectos ou tópicos, como você vai desenvolver esse assunto ao longo do texto dissertativo. Então, a nossa missão é aprender a técnica de esgotar todas as possibilidades de argumentos em cada aspecto e depois encaixar essas informações na estrutura dissertativa em forma de texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver quais são esses aspectos. Fala assim, ao redigir seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. O primeiro é motivos para a opção pelo trabalho com drogas ilícitas em detrimento da opção pelo trabalho lícito. O segundo é o narcotráfico na economia global. E o terceiro é possíveis medidas e atitudes para enfrentamento do problema das drogas ilícitas. O importante é lembrar que quando a CESP coloca essa lista de aspectos que vão ser desenvolvidos, quando ela coloca no enunciado necessariamente, aborde necessariamente, ela está dizendo que você não tem opção. Ela está dizendo que você precisa abordar com certeza todos eles, você não pode escolher. E uma outra coisa importante é que você precisa manter essa ordem que foi colocada aí, tá bom? Então vamos analisar cada um. Essa é a parte que você pega aquela folha de rascunho e começa a escrever sobre os aspectos para tentar já, a partir daí, montar o esqueleto do seu texto. Então, vamos pensar no primeiro aspecto. Quais são as possibilidades argumentativas? Quais são as estratégias de ideias que eu posso colocar aqui? Bom, o primeiro aspecto vai falar sobre motivo, causa, para a pessoa escolher trabalhar com droga ilícita em vez de, em detrimento da escolha com o trabalho lícito. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é que o comando da proposta está me incentivando a explicar esses motivos da opção de um em vez de outro, Esse um sendo o trabalho com drogas ilícitas e esse outro, que é preterido, é a opção pelo trabalho, formal e ilícito. E aí, eu explicar esses motivos, primeira coisa, a palavra motivos, ela tá no plural. Eu não posso escolher um motivo só, eu tenho que escolher pelo menos dois. E para eu só escolher e citar, o meu parágrafo argumentativo não vai ter tanta relevância assim.
não vai ser satisfatório. Então, além de eu citar os motivos, eu preciso explicá-los, né? E precisa ficar claro que é a opção de uma coisa pela outra. É a opção do trabalho com drogas ilícitas pela opção de trabalho lícito. E aí eu enumerei aí no número 3 alguns motivos que você pode selecionar e explicar. Maior rentabilidade, ou seja, se ganha mais dinheiro com as drogas ilícitas. Isso porque, além delas não serem tributadas, não existe uma taxa em cima do valor. O número elevado de compradores, de usuários, de consumidores, faz com que se venda muito. Além disso, existe uma opção também pelas drogas ilícitas, né, pelo trabalho com isso, está relacionada com a perspectiva aí, né, a garantia de ascensão profissional na área. Então, eu posso usar esses motivos e explicá-los em relação ao meu primeiro aspecto. O segundo aspecto vai falar sobre o narcotráfico na economia global. E aí é interessante que você contextualize que o crime organizado, que faz parte do narcotráfico, ele facilita a circulação, o fluxo de capital e de drogas no mundo. Então, esse poder paralelo, ele tem sim esse poder de facilitar todo o fluxo, tanto de dinheiro quanto de drogas, pelo mundo inteiro. Por isso que impacta na economia global dessa forma. Uma outra coisa que é importante é que o narcotráfico ele possui características de multinacional. Ele não está num país somente, né? Ele vai tomando conta de regiões, de países, e essas regiões e países se interrelacionam em relação a tráfico mesmo das drogas e lavagem de dinheiro. Tudo isso pode estar relacionado aí com o aspecto relacionado ao narcotráfico na economia global. E aí, eu citei mais uma outra, né, estratégia para desenvolver esse aspecto, que é exemplificar alguns países cujas economias também já estão atreladas, as economias formais, né, estão atreladas ao narcotráfico. E aí a gente pode estudar o caso da Bolívia, algumas partes relacionadas ao Brasil também, é interessante ler sobre. Aqui, indo para o terceiro aspecto, a gente vai falar sobre as possíveis medidas e atitudes para enfrentamento desse problema de drogas ilícitas. E aí eu coloquei algumas coisas gerais e uma que está relacionada ao Brasil, porque lembrando que o tema é na sociedade contemporânea. Então eu posso abranger, falar política criminal antidrogas e isso servir para o mundo todo, para a sociedade em geral. Eu posso dizer sobre a regulamentação da lei antidrogas no Brasil, né, em especial no país onde eu moro, e falar sobre fiscalização de fronteira e outros tipos de fiscalização. É importante lembrar que o que a gente acabou de fazer aqui é uma forma de tentar detalhar com maior riqueza possível de informações cada aspecto. Isso aqui ainda não é o nosso esqueleto do texto, não é a estrutura do texto. Isso aqui está muito mais relacionado com a aquisição das informações necessárias para se produzir o esqueleto do texto e, consequentemente, os parágrafos formando a dissertação. Com todas essas informações prontas, pesquisadas e lidas, aí sim eu vou para a parte estrutural do texto. E aí eu preciso encaixar todas essas informações na ordem dos aspectos dentro da minha estrutura de dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou passar para vocês aqui uma forma de fazer. É um dos modelos. Não existe um modelo certo e os outros são errados. Esse é um dos. Esse eu me sinto mais confortável de fazer. É um que está dentro das minhas características como escritora de redação e você vai descobrir o seu estilo também. Então, veja se isso cabe aí na sua forma de raciocínio. Eu coloquei na introdução
uma contextualização dizendo que o narcotráfico é um fenômeno global. Além disso, eu vou colocar aí na introdução que existem motivos, né, por ele ser global, ele está em sempre amplo crescimento, porque existem motivos para se trabalhar com o tráfico de drogas ilícitas em vez de um trabalho lícito. Eu não preciso citar quais são, eu só vou dizer que existem esses motivos. E que uma consequência desse fenômeno global e de todos esses motivos é que o narcotráfico está inserido na economia de forma geral e que algo deve ser feito para enfrentar esse problema. O que eu fiz na introdução? Eu abordei o tema do tráfico de drogas, eu trabalhei os aspectos, né? Eu citei, apresentei para o meu leitor o que eu vou trabalhar ao longo do meu texto para eu começar a detalhar a partir do meu segundo parágrafo, que é o de desenvolvimento. Meu segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre, na ordem, os motivos. E aí eu vou citar e explicar motivos pela opção pelo trabalho com drogas ilícitas em vez de trabalho com qualquer tipo de trabalho lícito. Vou mostrar o motivo 1, o motivo 2 e eles vão ser explicados. O meu próximo parágrafo, também de desenvolvimento, vai ser o segundo aspecto. O segundo aspecto é sobre o narcotráfico na economia global. E aí eu vou caracterizar esse narcotráfico com aquelas ideias que eu já tinha colocado lá de pesquisa e de leitura sobre o tema. E vou exemplificar ou países ou sistemas, né, de facções criminosas que trabalham e que tornam aí impactante o narcotráfico na economia global. E por último, eu vou concluir. A conclusão vai ser medidas e atitudes para o enfrentamento do tráfico de drogas. E aí, geralmente, quando a banca pede aspectos e o último aspecto é uma medida ou uma ação para enfrentar ou para combater ou para resolver um problema, essa forma de se produzir o parágrafo se encaixa perfeitamente numa conclusão. E aí, para que ele fique completo e tenha relevância, você precisa, né, responder pelo menos 3 perguntas. A primeira é o que deve ser feito. O que eu preciso fazer? Que medida e que atitude eu preciso tomar? Quem é que precisa tomar? É o governo? O governo junto com a sociedade? É a polícia? Qual polícia? E como que deve ser feito? Então, a atitude vai ser tomada da forma X, Y, Z. Esse detalhamento torna o seu aspecto melhor desenvolvido e a sua conclusão mais eficiente, certo? Lembrando, gente, que não existe fórmula pronta, tá? E aí eu queria mostrar para vocês um passo a passo para fazer qualquer redação. E não é receita de bolo, não é um modelo único. O que você precisa é, primeiro, pesquisar sobre o tema. Segundo, ler muito, principalmente a parte que se refere a legislações, a leis, a regimentos, porque isso vai te ajudar a melhorar a sua argumentação. Aí, depois que você fez o seu trabalho de pesquisa e leitura, você vai usar uma técnica. São várias as técnicas. Eu posso introduzir de várias formas, eu posso desenvolver de várias formas e concluir também. O que vai me fazer escolher a técnica correta é a estratégia. E a estratégia você aprende com várias formas de entender a estrutura do texto dissertativo, certo? E depois que você fizer isso, é só, né, aprender a fazer isso, é só você treinar muito, que você garante aí a sua vaga tão sonhada no emprego público. Então, gente, se você precisa de ajuda nesse passo a passo, está relacionado à técnica e à estrutura e você ainda não é meu aluno, faz um curso comigo, são individuais as aulas e vão te ajudar muito e de forma muito mais rápida a conseguir escrever melhor. Vou ficando por aqui, na semana que vem a gente tem outra análise. Tchau, tchau, bons estudos!